Aleluia, aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Nós glorificamos, exaltamos, engrandecemos o teu nome, Pai Todo-Poderoso. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia. Nós te exaltamos e glorificamos o teu nome. Nós te louvamos, Pai Todo-Poderoso. Nós te adoramos. Nós te amamos. Aleluia. Louvado seja o teu nome. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Aleluia, aleluia. Que o teu nome seja engrandecido e glorificado. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, pois o Senhor revelou a nós a tua perfeita vontade. Obrigado pela transferência divina do teu reino dos céus aqui nessa terra hoje. Pois o Senhor prometeu que o Senhor concederia a uma nação que produziria frutos. Obrigado, Pai Todo-Poderoso, pois essa revelação hoje, que é a iluminação para toda a humanidade, para a completa restauração e salvação, não é apenas internacional, não é apenas global, mas universal. Até os céus e a terra estão testemunhando no dia de hoje. Aleluia! Tanto os anjos quanto os demônios e as forças demoníacas estão testemunhando esse dia. E nós estamos regozijando porque a vitória, o domínio, o poder e a autoridade estão agora nas mãos dos seus filhos, filhos e filhas. E nesse aniversário do nascimento da tua nação do reino, aqui na terra, que na verdade é o cumprimento do reino dos céus que veio a essa terra hoje, seguindo a tua perfeita vontade. Esse é o governo de uma nação mais elevada. E essas leis estão escritas nos corações e nas mentes do teu povo. Elas são leis espirituais que não podem ser debatidas. São leis espirituais que devem ser seguidas. São leis espirituais que salvarão as nossas almas. Obrigado, Pai, pois a tua intenção, o seu desejo de ter uma nação da qual pudesse chamar de sua, que em tempos passados, que fracassou em tempos passados devido à influência da semente da serpente, abortando os planos nos dias que se passaram. E nesses séculos que se passaram, Pai, estão agora em cumprimento hoje. Que o Senhor tenha as suas intenções e o desejo de ter a sua própria nação, aonde o Senhor é o Rei e agora está sobre a terra hoje. O Senhor é o nosso Rei dos Reis. O Senhor é o nosso Senhor dos Senhores. E nós somos a sua manifestação sobre essa terra hoje, sendo representado pelo seu Filho indicado, seu herdeiro, aleluia, do qual o Senhor fez o Rei sobre a nova criação, aleluia, aleluia. E agora, finalmente, o teu governo espiritual que está sobre essa terra hoje, onde a tua vontade está sendo feita, começou de maneira pequena. Na verdade, o menor de todas as sementes. É como uma semente de mostarda que foi plantada no solo, mas que agora cresceu e com o passar do tempo, Pai, está cobrindo toda a face de toda a terra hoje. Aleluia! Nós te louvamos. Nós te bendizemos, Pai. A parábola do cumprimento do reino está agora em cumprimento hoje. Que o reino haveria de começar de maneira pequena, mas quando crescesse, cobriria toda a terra
e está aqui hoje em cumprimento. Obrigado, Pai, que o plano abortado que o Senhor tinha antes, por causa da semente da serpente, e as névoas da enganação já se passaram. O sol de iluminação está aqui, que está iluminando o mundo inteiro. Obrigado, Pai, por fazer de nós o sal dessa terra e a luz do mundo. Que eles sejam abençoados hoje. Que eles possam se regozijar conosco, pois esse é o cumprimento do teu sonho. Obrigado, Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Então hoje, enquanto continuamos a celebrar e enquanto continuamos a regozijar nas obras que o Senhor tem feito, terminando a sua obra e resumir em justiça, Pai, nós estamos juntos com todos aqueles que amam este ministério, mesmo aqueles que não estão no reino, mas eles estão entre nós alegremente, regozijando com todos os seus filhos e filhas. Eu oro para que o Senhor continue a abençoá-los com cura, abençoe-os com bênçãos, abençoe-os com iluminação espiritual e salvação hoje. Enquanto eles recebem isso do Senhor, Pai, a vida deles serão abençoadas, e de todos os seus familiares, e todos aqueles que estão junto a eles, todos os telespectadores hoje, todos aqueles que pela primeira vez estão assistindo esse programa. Abençoe-os, abençoe os corações, abençoe as famílias deles, abençoe todos os entes queridos, pois eles sintonizaram no canal certo. Não mude o canal, pois essa é a perfeita vontade do Pai para você. Todas as orações que ainda não haviam sido respondidas nas vidas deles serão respondidas hoje, no nome poderoso do nosso Pai. A Ti seja a glória, a honra e toda a ação de graças, no nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém. Vamos dar ao nosso Pai Todo-Poderoso uma grande salva de palmas. Cumprimente os seus irmãos ao seu redor e diga que as bênçãos do Pai estejam sobre vocês. Os irmãos podem sentar, que o Pai abençoe a todos. Mesmo no começo, quando ele chamou Salomão para ser o rei sobre toda a nação de Israel, depois que seu pai Davi já havia morrido, Salomão foi escolhido porque ele era o filho de Davi para substituir o seu pai, e ele ainda não estava com muita experiência. Ele não tinha essa experiência, ele era apenas um rapaz. E ele não sabia governar sobre o povo de Deus, do qual crescia em grande número. E ele orou para Deus. Ele foi a uma montanha e então ele orou para Deus lá, a fim de que Deus pudesse guiá-lo. Então ele orou para que o Pai pudesse abençoá-lo. E naquela noite, Salomão teve um sonho. E nesse sonho, Deus falou com ele. E Deus disse: peça-me e eu vos concederei tudo o que pedirdes. E Salomão disse: bom, o Senhor já fez de mim um rei sobre essa grande e vasta nação, o seu povo escolhido, Israel, e eu não sei como governar. Eu não sei como administrar. Eu sou apenas novo nisso. Então, o que eu peço a Ti é sabedoria para governar o Teu povo. A palavra de Deus disse que Deus se agradou tanto com o que Salomão tinha dito. E Deus disse: eu te darei a sabedoria que você está buscando, mais do que qualquer rei ao seu redor hoje. E todos aqueles que virão depois de você. E disse mais: eu te darei coisas que você nem mesmo havia pedido. Eu vou te dar riqueza, fortuna, honra e vida longa. E é isso que acompanharemos na palavra de Deus. 1 Reis 3:4.
O rei Salomão foi a Gibeon para lá oferecer sacrifícios, porquanto ali se encontrava o principal lugar sagrado, e ofereceu naquele altar 1000 holocaustos queimados. Em Gibeon, Javé apareceu em sonho a Salomão durante a noite. Deus disse: pede o que desejardes, e eu te darei. Ao que Salomão respondeu: tu demonstraste uma grande benevolência para com teu servo Davi, meu pai, porque ele caminhou diante de ti em fidelidade, justiça e retidão de coração para contigo. Tu mantivestes prodigiosa misericórdia para com ele e lhe concedeste um filho que hoje se assenta no seu trono. Versículo 7. Agora, pois, Javé, Senhor meu Deus, constituíste rei a teu servo em lugar de meu pai Davi. Mas eu não passo de um jovem que não sabe liderar. Teu servo se encontra no meio do povo que tu mesmo escolheste, uma população tão grande que nem se pode contar. Dai, portanto, a teu servo um coração sábio, que possa discernir entre o bem e o mal, a fim de que eu possa governar o teu povo com justiça e equidade. Pois sem a sabedoria que vem de ti, quem pode governar este teu grande povo? O desejo de Salomão muito agradou ao Senhor. Por esse motivo Deus lhe declarou: porque foste este o teu pedido, e já que não rogaste para ti vida longa, nem riqueza, nem a vida dos teus inimigos, mas solicitastes para ti discernimento para ouvir e julgar com justiça, farei o que pediste, e te concederei um coração sábio e capaz de discernir com inteligência, como jamais houve antes de ti, e depois de ti nunca haverá. Também te dou o que não pleiteaste, riquezas e glória, de modo que durante tua vida não haverá rei semelhante a ti. E mais, se andares nos meus caminhos, obedecendo aos meus estatutos e aos meus mandamentos, como procedia Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Louvado seja o Pai, aleluia! Então esse foi, irmãos e irmãs, os caminhos de Deus. Então, quando ele falou com Salomão, Salomão pediu por um coração sábio, para discernir entre o bem e o mal. E o pai disse: farei o que pediste, mas também te darei coisas das quais você não pediu, te darei riquezas e glória, de modo que durante a tua vida não haverá rei semelhante a ti, nem antes e nem depois. E mais, se andares nos meus caminhos, eu prolongarei os teus dias sobre a terra. Então tudo isso Salomão não havia pedido, mas o pai concedeu a ele tão generosamente. E de acordo com o que o pai disse, tudo isso aconteceu na vida do rei Salomão. E eu tive também a chance de ser chamado, meus irmãos e irmãs. E naquele tempo, eu não sabia qual era o significado daquele chamado, porque era um pouco vago para mim. E tudo que eu tinha era um entendimento denominacional e religioso, assim como todos os seres humanos comuns. Se você é católico, tudo que você tem é um conhecimento da doutrina católica. Evangélicos e outros grupos que não são católicos, tudo que você tem é um entendimento das pessoas da sua denominação que ensinaram a você. É tudo que você tem. Então, salvação é muito simples. Por que fazem disso uma coisa complicada? É complicado porque Satanás, o demônio, faz com que isso seja complicado, usando o ego do homem para se colocar acima até mesmo da vontade de Deus. E o povo de Israel, quando eles fizeram a escolha errada. Veja a escolha deles, quando eles falaram com Samuel. E é isso que vamos acompanhar nas Escrituras. 1 Samuel 8,4. Por isso, todos os anciãos e autoridades de Israel se reuniram e foram falar com Samuel em Ramá. E ponderaram-lhe: tu envelheceste, e teus filhos insistem em não andar nos teus caminhos. Portanto, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, como acontecem em todas as nações ao nosso redor. Eles estavam elegendo seus líderes. Faça de nós uma nação assim. Nós somos a única nação que não temos um rei assim como eles. São somente instruções. O que isso significa? Instruções. Nós queremos um líder eleito. Versículo 6. No entanto, essa expressão, constitui sobre nós um rei, o qual exerça a justiça sobre nós, causou um profundo desgosto ao coração de Samuel. E então ele invocou o nome de Javé e orou ao Senhor.
E foi isso que o pai falou a Samuel. O Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, a tudo que este povo te pede, porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa, porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Isso é muito errôneo, meus irmãos e irmãs. Olha como o pai respeita a sua liberdade de escolha. Ele disse por meio de Samuel, e o Senhor Deus então lhe respondeu em seguida: Atende, pois, tudo que este povo te pede. Essa é a sua liberdade de escolha. Se é isso que eles querem, escute-os. Mas, o que Deus disse? Ele disse: Porquanto não é a ti que eles rejeitam, mas sim a minha própria pessoa. Porque não desejam mais que eu reine sobre eles. Agora, naquele momento, eles rejeitaram aquele que os criaram, aquele que tem o poder de abençoá-los, aquele que tem o poder de proteger a eles, aquele que tem o poder de dar paz. Eles rejeitaram ele. E a partir daquele momento, Deus é um Deus muito gentil. Ele não vai te forçar para que você o aceite. Você não gosta dele? E se você disser em algum momento: Senhor, eu não te amo, o pai irá dizer: Ok, eu também não gosto de você. Siga o seu próprio caminho. Se você acha que isso vai te salvar, vá em frente. Você não precisa explicar a Deus sobre a liberdade de escolha. E vai dizer: eu não te amo, Senhor. O Senhor vai dizer: Ok, siga o teu próprio caminho. Faça a tua própria vontade. O Pai não vai forçar você. Especialmente se eu revelar a você a verdade sobre Deus e você não gostar disso, o Pai não irá te forçar. Mais tarde, Ele até mesmo vai esconder a verdade de você. E se você quiser conhecer a verdade, deve ser você que deve buscar pela verdade. Você está vendo como é que o Pai é compassivo e misericordioso para cada um de nós? Alguns de vocês nem sequer conheciam a Ele. Eu não conhecia Ele, mas Ele se revelou a mim. E quando Ele começou a se revelar para mim, eu sabia que era Ele, que estava me chamando. E eu disse: Pai, é suficiente, pois eu sei que é o Senhor que está me chamando, pois eu sei que é o Senhor que está me conduzindo. O Senhor não precisa se preocupar comigo. O Senhor não tem que se explicar para mim. Eu vou seguir, eu vou te obedecer, não importa o que aconteça. Ok, vamos continuar. Versículo 8. Tudo o que tem feito comigo desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito até este momento, abandonando-me e prestando culto e adoração a outros deuses, assim também estão fazendo contigo. Vocês veem? Em outras palavras, o que o Senhor está dizendo é: está vendo o que eu tenho feito por eles, Samuel? Desde o dia em que os libertei e fiz subir do Egito, eu os tirei de lá, eu operei milagres, eu mostrei a ele todas essas coisas. E até o dia de hoje, eu tenho os alimentado com maná. Eu os salvei da escravidão física do Egito. E agora, você vê o que eles fazem? Eles sempre me abandonam. Como se eu estivesse me forçando. Como se eu estivesse forçando a minha vontade para eles. Eles servem outros deuses. Eu sou o Deus que se revelou para eles. Mas eles continuam a adorar outros deuses, criando deuses para eles. Assim também estão fazendo contigo. Então, assim também estão fazendo contigo. E depois disso, o Pai sempre foi representado por um servo chamado profetas. A palavra de Deus fluía sobre os profetas para o povo dele. Vamos continuar a ler. Versículo 9. Agora, portanto, atende ao que eles pleiteiam. Contudo, solenemente, lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Bom, se eles querem me substituir, escute a eles, escute a voz deles, porque essa voz é a do povo. Mas ele disse: contudo, solenemente lembra-lhes e explica-lhes todos os direitos do rei que reinará sobre eles. Você substitui a Deus e você quer que um rei reine sobre você, porque é isso que você quer. Deus te escolheu, mas você quer escolher outra pessoa, o outro rei, sobre você. Ok? Então diga a eles qual é o tipo de rei que reinará sobre eles. E ele disse a eles: Samuel comunicou todas as palavras do Senhor ao povo que lhe rogava por um rei.
Ele declarou: Este é o direito do rei que reinará sobre vós. Ele convocará os vossos filhos e os encarregará dos seus carros de guerra e dos seus cavalos e os fará marchar e correr à frente do seu carro. Então ele explicou a eles que as coisas seriam dessa forma, um reinado humano como qualquer outro. O seu rei recrutará todos os seus filhos para se tornarem soldados. Eles vão servir no exército, eles vão fazer tudo isso, vão batalhar contra outras nações e assim por diante. Em outras palavras, Deus estava dizendo: eu vou estar em segundo plano. Eu não vou interferir nos seus assuntos mais, porque vocês não me querem como seu rei. Então, eu ficarei aqui em segundo plano e eu vou deixar que vocês se virem por aí. Esse foi o começo da Israel física e secular. Israel física e secular. Foi aí que Israel deixou de ser uma nação espiritual para Deus. Deus foi colocado em segundo plano. O plano deles foi abortado. Satanás, Lucifer, o demônio, por meio da vontade humana e a semente da serpente, obteram êxito em substituir ao Pai, mais uma vez, como um rei e senhor sobre o povo dele. Então, aonde estava a salvação? Não havia salvação. Agora, eles precisavam se salvar dos inimigos. Então, eles tinham guerras e batalhas. Algumas vezes eles venciam, algumas vezes eles eram derrotados, algumas vezes eles eram dizimados, algumas vezes de novo eles venciam, algumas vezes não. Esse foi o começo da Israel física e secular até os dias de hoje. E esse é o começo, mais uma vez, da Israel física e secular. Mas pelo seu amor tão grande por Israel, ele não desistiu de imediato. Ele enviou profetas atrás de profetas, mas como eles não queriam escutar mais. Eles matavam os justos, os profetas, até que um dia, no alto do seu amor e da compaixão, ele enviou um filho, que não era um servo, mas ele enviou o seu próprio Filho unigênito, o nosso Pai Todo-Poderoso, no cenário gentil, nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! Porque no momento em que ele produziu um filho que haveria de obedecer à vontade dele, não importa o que acontecesse, essa é uma coisa muito difícil de ser produzida. Ele já tinha tentado na era judaica para produzir até deu a eles um modelo, mas eles não entenderam a ideia, eles não chegaram no entendimento da mensagem. E ao invés de amar, aceitar o filho dado a eles, eles odiaram ele. Eles o torturaram, eles o crucificaram e o mataram. Porque eles não entenderam. Agora, vem a era da igreja. A era da igreja onde todos vocês uma vez estavam. Na religião e denominação. Tudo isso estava na era da igreja. E a religião número 1 era a religião católica. E todos os não católicos que eram denominacionais, mas que aceitaram Jesus como Salvador, eles são os filhos desta mãe. São as filhas desta mãe. Todos eles têm algo em comum agora. E por quê? Porque todos eles elegeram os seus líderes. Tem política na igreja, todos eles elegeram os líderes deles. E onde está Deus? E todos aqueles que elegeram seus líderes, mais tarde irão reclamar, assim como no governo secular, eles vão protestar. Por que vocês são corruptos? Mas você que elegeu ele. Vamos colocar ele na cadeia, coloque ele na penitenciária, porque ele é corrupto. Você elegeu ele e você disse que ele era a voz de Deus. E se ele é a voz de Deus, por que Deus colocaria ele na cadeia? Quando Deus mesmo disse que ele me representa. Porque o Deus dessa gente é o próprio povo. E se esse povo for corrupto? Se você guardar essas riquezas todas para você, você será como um homem rico que morreu? Ele construiu armazéns grandes, destruiu os pequenos, porque ele se tornou tão bem-sucedido
Então à noite ele disse a si mesmo: Alma, tens grande quantidade de bens depositado para muitos anos. Seja feliz, se case, seja feliz. Coma, beba e divirta-se. Contudo, Deus lhe afirmou: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os teus bens que tens entesourados, para quem ficarão? É isso que acontece com os ricos aqui, mas que não são ricos no céu. E é isso que nós vamos acompanhar. Lucas 12:16. E lhes propôs uma parábola. As terras de certo homem rico produziram com abundância. E ele começou a pensar consigo mesmo: Que farei agora, pois não tenho onde armazenar toda a minha colheita? Então lhe veio à mente: Já sei, derrubarei os meus celeiros e construirei outros ainda maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E assim direi à minha alma: Tens grande quantidade de bens depositados para muitos anos. Agora tranquiliza-te, come, bebe e divirta-te. Contudo Deus lhe afirmou: Tolo, esta mesma noite arrebatarei a tua alma, e todos os bens que tens entesourados, para quem ficarão? Versículo 21. Isso também acontece com quem poupa riquezas para si mesmo, mas não é rico para com Deus. Vocês estão vendo, meus irmãos e irmãs, onde é que as pessoas gananciosas irão? Eles destruíram os celeiros deles somente para eles mesmos. Bilhões e bilhões somente para eles mesmos. E olhando para os celeiros, ele disse: Beba, coma e seja feliz. Olhe para todas essas riquezas que você guardou para si mesmo. Então de noite o pai disse a ele: Tolo, você é tolo. Esta noite eu arrebatarei a tua alma. E quem se beneficiará de tudo isso que você acumulou para si mesmo? É isso que acontece com aqueles que são ricos aqui e guardam só para si mesmos, mas não são ricos no céu. Louvado seja o Pai. É sobre a salvação que estamos falando, meus irmãos e irmãs. Agora, nós agradecemos ao Pai, porque chegamos ao ponto onde o Pai continuará o sonho dele. Ele me chamou e eu escutei a voz dele. E isso era suficiente para que eu soubesse, naquela montanha em Ketbog, que era ele que estava me chamando. Pai, não precisa se explicar. Pai, não se preocupe comigo. Eu sei que é o Senhor que está me chamando. Eu sei que eu não estou sendo enganado por Satanás, Lucifer, o diabo. Eu sei que é o Senhor que está me chamando. Não se preocupe, eu seguirei. É isso que eu tenho procurado. E o Senhor colocou isso no meu coração, em te seguir, não importa o que aconteça. Para dar-me força para usar a minha liberdade de escolha, para te seguir, não importa o que aconteça. E eu fui transferido para outra montanha, a montanha da oração hoje. 5 anos nessa montanha. Eu passei pelo fogo. Eu passei pelo inferno, fui e voltei. E mais uma vez, a minha escolha foi a mesma. Eu usei a minha liberdade de escolha. Você deve agradecer ao Pai que o filho indicado sou eu. E eu usei a minha liberdade de escolha para seguir a vontade dele. Tentação atrás de tentação vieram até mim. E eu estava comendo bananas por 5 anos. Então a minha denominação estava me oferecendo coisas para que eu voltasse para eles. Eles me ofereceram muitas coisas. Eles iriam me deixar ir para os Estados Unidos, estudar, iriam me casar com uma garota muito bonita. E era muito, muito tentador. Mas isso não era a vontade do Pai para mim naquela época. Será que eu usei a minha liberdade de escolha como os judeus e Israel e disse: me dê? Não há nenhuma razão humana para que eu ficasse aqui. Eu comi banana por todos esses anos. E o que é isso? O inimigo estava tentando me dizer tudo isso por 5 anos. Olhe para você. O que você está fazendo aqui? Nessa terra distante. E você está sozinho. Você está sendo perseguido. E até todos os seus amigos se foram. E você ainda está seguindo Deus? Assim como Jó, ele me tentou de todas as maneiras. Mas em todo momento que eu era tentado, todo momento eu fazia uma decisão. E a minha decisão se tornava mais forte, então eu dizia: você está desperdiçando seu tempo? Eu já te disse. Meu coração está firme e a minha mente já tomou a decisão, mas o inimigo não estava convencido disso. Em outro momento ele vinha
mais perseguição, que era mais pesada do que a primeira. Então, você sabe que não havia ninguém ali mais olhando para mim. Não havia nenhuma razão para que eu ficasse lá. Nenhuma razão física para que eu ficasse lá. E se eu fosse liberado daquele lugar, todo mundo iria me agradecer. Mas eu sabia que não era da vontade de Deus para que eu saísse de lá. Era da vontade do Pai para que eu permanecesse. Então, de uma vez por todas, e o inimigo não estava convencido nem um pouco, eu disse a ele: é por isso que eu tenho essas palavras comigo. Meu coração está firme e a minha mente tomou a decisão. E esse era eu que estava falando para o inimigo. Eu estava preparado para comer grama se assim fosse, porque poderia ser que não houvesse mais banana. E eu estava olhando para as gramas enquanto os búfalos estavam pastando. E eu disse: um dia eu vou planejar e comer isso daí. Eu vou criar formas e receitas criativas a fim de preparar a grama para o consumo. Eu já estava planejando em comer aquilo. É por isso que eu disse ao inimigo: se eu morrer aqui, eu morro agora, mas eu vou morrer servindo ao Pai. Então, todos aqueles anos, eu usei a minha liberdade de escolha para seguir a vontade do Pai. E por fim, depois de 5 anos naquela montanha, eu escutei a voz do Pai quando ele me disse: agora você foi capaz. Agora você é meu filho. Cumprindo Apocalipse 21:7. E o que está escrito em Apocalipse 21:7? Os irmãos podem se sentar. E é isso que diz em Apocalipse 21:7. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E o que eu herdei? Aquilo que havíamos perdido, que era a filiação e a realeza. Eu não mencionei essa parte na minha mensagem no começo. Quando Satanás, Lucifer, o diabo, tentou Adão e Eva, e eles caíram, o que eles perderam? A filiação. Adão é o primeiro filho criado. Amém? E como filho, ele herdou tudo. É por isso que há um reino. Eu te darei todo o domínio sobre todas as coisas. Quando você recebe um domínio, você é o rei daquele domínio. Reino vem de 2 palavras: rei e domínio. Se você recebe o domínio, você é o rei daquele domínio. Então Adão, como o primeiro filho criado, tinha um reino e tinha um domínio. Ele era o rei sobre toda a criação do Pai. Quando ele perdeu a batalha, quando ele perdeu naquela jogada, ele apostou tudo e perdeu tudo. Satanás, Lucifer, o diabo, visitou eles, ganhou e tomou deles a filiação. E Adão se tornou um escravo. E tirou a realeza, e Adão se tornou um pobre, um escravo, um miserável. Era quem você era aos olhos de Deus. Nós herdamos a pobreza dele. Nós herdamos a escravidão, que é a semente da serpente. Pela desobediência de um, todos nós herdamos isso. E todos nós morremos. A restauração viria mais tarde. Ele usou diferentes eras e todas falharam. Ele me chamou e ele obteve êxito em mim. Meus irmãos e irmãs, quando eu fui capaz de superar, eu herdei todas as coisas. Então, quando eu fui capaz de superar tudo isso, o que eu herdei? As coisas que o inimigo havia roubado de nós, a filiação e a realeza. Como isso aconteceu? Na vinda do Filho unigênito, Jesus Cristo, que era a palavra feita carne. A palavra era Deus, e a palavra se fez carne. Ele foi tentado por quem? No deserto. Isso aqui não era o jardim. Estava no deserto, jejuando por 40 dias e 40 noites. O inimigo visitou aquele que visitou o jardim do Éden, e ele disse a Jesus Cristo: eu sei que está com fome. Se você é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pão. Jesus respondeu:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. Você não está com fome hoje. Mas você está aqui, por esse tempo todo, você não está com fome. E por quê? Porque você está se alimentando das palavras de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus o homem viverá. Então Jesus Cristo respondeu a ele: mas das 3 coisas que o inimigo disse, essa é a mais importante. Ele disse: se você se prostrar diante de mim e me adorar, eu te darei todos os reinos desse mundo. Eles são todos meus. Ele sabia que a humanidade iria se multiplicar. Eles herdariam o vírus da semente da serpente, assim como o vírus da AIDS, que começou com um só homem e agora está devastando carne, os ossos e sangue da humanidade, matando fisicamente, assim como o vírus da semente da serpente, que é mais potente, porque está matando todas as almas da humanidade. E nós herdamos isso. E o inimigo sabia disso. Olhe, todos os reinos, todas essas pessoas mortas espiritualmente, elas estão fisicamente vivas, como teu pai Adão e Eva, que acreditaram em mim quando eu disse: vocês não vão morrer. Eles não entenderam que eu não estava falando do físico, mas eu estava falando do espiritual. O espírito que desobedeceu morreu, assim como eu. Foram enganados por essas pessoas que estão vivas fisicamente, mas estão espiritualmente mortas. Estão dominando as nações deste mundo, são os reinos deste mundo. Eles elegem os próprios líderes, eles fazem isso e aquilo. Eles estão divididos porque eu os dividi. Eu dividi a cultura deles, eu dividi eles pela religião, eu dividi eles pelas denominações, eu dividi cada nação, dividi pelas línguas. Agora olhe para eles. Eu estou fazendo eles lutarem a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e todos os outros tipos de guerra. É isso que eu quero. Um Deus para a própria administração deles. Eu sou um Deus para a minha própria tribo. Tem um Estado Islâmico aqui. Se você não se prostrar diante de mim, eu te matarei. Eu fiz tudo isso. É isso que a humanidade está fazendo. Eu estou dominando eles. Eu sou o Deus deles. Esse é o ministério do inimigo. João 10,10 diz: o ladrão não vem senão para roubar, matar e destruir. Esse é o ministério do inimigo. Mas o Filho veio para dar vida e vida em plenitude. Então o diabo estava mostrando tudo isso para o mundo. Eu te darei fama, eu farei de você uma pessoa famosa. Todo mundo vai bater palma para você. É por isso que quando o mundo está batendo palmas para você, você deve ficar preocupado. Eu te farei uma pessoa rica. Ele ofereceu isso a mim. Ele ofereceu isso às denominações antes de mim, que eram candidatas à filiação. Mas eles caíram na armadilha do inimigo. E por que eu falo sobre isso agora? Porque eu obtive êxito. Eles falharam onde eu fui bem-sucedido. E o que aconteceu, meus irmãos e irmãs? O inimigo disse: não pregue sobre o arrependimento. Eu te farei famoso, eu te farei rico, eu farei da sua denominação muito, muito rica. Você pode pregar sobre Jesus como seu Salvador, tá tudo bem. Você pode pregar nos estudos bíblicos, tá tudo bem. Mas não pregue sobre o arrependimento. Não pregue, não a minha vontade, mas que a vontade do Pai seja feita. Não pregue, porque se você fizer isso, você está me retirando dos corações deles. Não pregue sobre a revolução espiritual. Eu vou lutar contra você, porque você está lutando contra mim. Os líderes das denominações e religiões que estavam na minha frente, eles foram derrotados. É por isso que eles estavam lá. Eles tinham o sucesso por fora. Construíram grandes prédios, muito dinheiro, muitos e muitos membros, mas olhe por dentro. A espiritualidade. Será que eles são espirituais? Será que eles estão obedecendo à vontade do Pai, não importa o que aconteça? Será que o Pai é o rei da vida deles? Será que eles estão elegendo ou nomeando líderes? Onde que essa decisão vem? A escolha aqui não vem daquele que será bem-sucedido, no nome Q-I-B-O-L-O-Y. Não. Mas aqueles que serão filhos e filhas do Pai, que farão de mim um modelo e um exemplo que estará do meu lado.
se tornará um líder da nação do reino. Essa é a determinação vinda do Pai Todo-Poderoso. Então o inimigo disse: venha e proste-se diante de mim, e eu te darei todos esses reinos que tem no mundo, porque todos estão em minhas mãos, e porque estão nas mãos dele, porque ele os arrancou de Adão e Eva, e transformou-os em uma nação secular dividida uns contra os outros. Essa é a vontade do Pai para a criação dele? Essa é a vontade do Pai para o mundo? Essa é a vontade do Pai para a terra? Será que essa é a vontade do Pai para a humanidade? Não, não é! E Jesus Cristo sabia disso, e ele disse: talvez você cometeu um erro, ou talvez você seja o erro. Deveria ser você que deveria estar se ajoelhando diante de mim, não eu no seu lugar. É você que deve se ajoelhar diante do Senhor, seu Deus. Então eu estava naquela montanha, e eu fui tentado por 5 anos, e ele também ofereceu tudo isso a mim. E eu disse: não. Mas você vai ficar comendo banana? Sim. Por toda a tua vida? Sim. Se é isso que é necessário para seguir a vontade dele, então sim. E eu não me prostei diante dele. Eu deixei que ele fizesse isso no meu lugar. E ele me disse: eu me rendo. Eu me rendo. Bom, você sabe, se eu morresse lá, eu morreria lá, tranquilo. E eu estava determinado a fazer isso. Eu estava comprometido a isso. Essa era a minha decisão. É por isso que vocês que estão me seguindo, quando você se compromete, você deve ir até o fim. O seu compromisso deve ser a vida. Entregar a nossa vida significa: não importa se você morrer ou viver, o seu comprometimento permanece o mesmo. Então, o inimigo estava me oferecendo tudo isso, meus irmãos e irmãs. E ele foi derrotado lá. Essa foi uma derrota espiritual para Satanás, Lucifer, o diabo. E Jesus Cristo foi capaz de redimir. Redenção significa tomar de volta o que havíamos perdido. Nós tínhamos a filiação e a realeza por meio de Adão e Eva, e Jesus Cristo tomou na cruz do Calvário e entregou a vida dele, trazendo de volta o que havíamos perdido. E agora, a única coisa que havia sobrado para Jesus Cristo era produzir um filho da raça adâmica decaída para ser capaz de devolver a filiação e a realeza. Quem se tornaria o filho indicado? Ele escolheu os líderes das religiões e eles fracassaram. Ele escolheu os líderes da denominação, eles também falharam. E por fim, e a mão de indicação do Pai veio até mim. Eu tive que usar a minha liberdade de escolha. E os irmãos estão gratos por eu ter usado a minha liberdade de escolha de imediato, até que um dia eu escutei a voz dele e ele me disse: agora você é o meu filho. É por isso que hoje Apocalipse 21:7 é uma realidade. O vencedor herdará todas essas bênçãos, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. E é por isso que eu sou chamado de filho indicado de Deus. Porque eu herdei a filiação e a realeza que nós havíamos perdido. Nós temos agora o reino. Nós temos agora um rei. E o domínio está agora concedido a nós. Domínio de quê? A nova criação. E o que é essa nova criação? A criação perdida, que havia sido perdida, que estava sendo habitada pela semente da serpente. A nova criação é o ser humano com novo espírito de obediência à vontade do Pai, começando comigo. E agora cada um de vocês. Nós agora somos a nação do reino do Pai, onde Ele é o Rei e Deus. Vocês perceberam aqui que Ele será nosso Deus. Nós não somos mais os deuses. Ele é o nosso Deus. Isso quer dizer que agora estamos apenas com foco na vontade dEle. E tudo que nós sentimos, tudo que nós pensamos e tudo que nós falamos, Pai, será que essa aqui é a Tua vontade?
Pai, o que eu sinto agora, será que é da tua vontade, Pai? Pai, o que eu estou fazendo agora, será que é da tua vontade? Pai, o que eu estou pensando agora, será que é da tua vontade? Quando o Pai disser, essa não é a minha vontade, nós não a faremos. Mesmo que nós venhamos a sacrificar as nossas vidas por não fazer isso, nós iremos apenas fazer a vontade do Pai. Ele é o nosso Deus. Nós não somos os deuses mais. Ele é o nosso Deus. Ele está agora de volta na decisão dele. Ele agora tem uma nação, onde ele agora escolheu um filho e um rei para a nova criação dele. O Pai agora está dando as boas-vindas e aceitando mais uma vez. Ele agora tem a sua própria nação do reino. Ele é o rei de todos nós. As leis dele estão escritas em nossos corações e nas nossas mentes. Nós temos agora um governo de um mundo elevado. Aleluia, aleluia. Estes sonhos, essas intenções, estão agora cumpridas. Nós somos a nova Israel. Nós somos os novos judeus. Nós que nascemos no espírito de obediência à vontade do Pai. E esta canção é dedicada ao Pai Todo-Poderoso. Antes ele havia sido rejeitado. Agora ele tem muitos, muitos filhos, pois ele voltou e o Pai está de volta. Começando em 13 de abril de 2005. A segunda vinda manifestada através do Filho dele, para reunir todos os filhos e filhas ao redor do mundo afora. A voz do Filho está reverberando pelo mundo afora. A trombeta está soando para a glorificação e está reverberando pelo mundo afora, chamando todos os filhos e filhas para a glorificação. A nova Jerusalém está esperando por você. Seja arrebatado. Venha e esteja junto comigo na glorificação de todos os filhos e filhas pelo mundo afora. The first time you came to a stable long ago, they pushed you aside, for they really didn't know you have come to their world just to save and to heal. So they followed you on your cross to the top of the hill. But it'll be different the next time you come. Just wait and see. You've got a lot of lonely children, and one of them is me. You know we want to see you. We're never really at home. So if you're waiting to be invited, Lord Jesus, please come. Minutes seem like hours, and the hours like days. I don't know how long we've waited, but it seems it's been always. Just to think the God of glory came in flesh like a man. But the thanks you've got for coming was the nails through your hands. But it'll be different the next time you come. Just wait and see. You've got a lot of lonely children, and one of them is me. You know we want to see you. We're never really
be different the next time you come. Just wait and see. You've got a lot of lonely children, and one of them is me. You know we want to see you. We're never really at home. So if you're waiting to be invited, Lord Jesus, please come. So if you're waiting to be invited, Lord Jesus, please come. Pai, nós te agradecemos, pois o Senhor escolheu esta geração dos seus filhos e filhas, começando pelo seu Filho indicado, para ser aquele que verá a sua vinda, para ser aquele que testemunhará o restabelecimento do teu templo, para ser aquele que verá o estabelecimento da tua nação do reino, que o Senhor sonhou desde o começo. Este povo que usa a liberdade de escolha para aceitar a Ti, para Te amar, para propagar a Tua vontade. Aleluia! Para se multiplicar nessa terra hoje. Obrigado, Pai, porque o reino dos céus foi revelado sobre a terra hoje, aqui na Tua nação do reino, começando bem simples e humilde, mas agora cobre toda a terra. Em apenas poucos anos que se passaram, Pai, o Senhor fez com que a Tua mensagem fosse escutada em 200 países e mais de 2.000 cidades ao redor do mundo inteiro. Todas as nações estão cobertas por elas. Todas as nacionalidades estão sendo cobertas e estão esquecendo todas as divisões, como religiões, cultura, a língua, barreiras que nos dividem. A influência da semente da serpente já não está mais presente. A atmosfera do reino dos céus está sobre essa terra hoje, onde amor, paz, alegria, bondade, gentileza, mansidão, domínio próprio, está tudo presente. Onde o seu povo é leal, onde o teu povo é obediente à tua vontade. Eles são leais para fazer a tua vontade, Pai, onde todos amam fazer a tua vontade. Aleluia! E o Senhor tem o alvo de propagar e se multiplicar, pois o Senhor deseja povoar este mundo com esse novo Espírito, habitando em cada um, chamando-os para Ti, Pai. E o Senhor os chama de filhos e filhas do Pai. Pai, eu agradeço pela extensão do reino dos céus que agora está sobre a terra hoje, começando na Tua nova Jerusalém, escolhendo esta cidade, onde será o projeto piloto do reino dos céus aqui na terra hoje. Pai, obrigado, pois agora o Senhor tem uma nação para chamar de sua. E te damos de volta todo louvor e toda glória, pois esta é a Tua obra, que o Senhor resumiu em justiça. O Senhor produziu por meio da Tua própria vontade e poder. O Senhor trouxe justiça a essa terra nos dias de hoje. Obrigado, Pai. No nome do nosso Pai Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. E todos digam amém! Aleluia! Vamos dar uma grande salva de palmas ao Pai.